go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galera do primeiro ano, começando mais uma aula. Agora nós vamos ver o capítulo 12 de vocês, conteúdo novo aí, que é a questão da beleza. Ele é um conteúdo um pouquinho longo, então esta aula será dividida em duas partes, tá? Hoje iremos trabalhar a primeira parte e na próxima semana nós vamos ver a segunda parte, que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo hoje, senão a aula ela vai ficar muito longa. E aí nós estamos gravando direto aqui do Meet, então acompanhe aí a primeira parte em relação à página 89 até 91, que nós iremos trabalhar hoje, capítulo 12, a questão da beleza, tá? Então acompanhe aí no nosso canal. Gente, muito bom dia a todos vocês. Estamos começando mais uma aula, esta aula está sendo gravada, tá? Aqui direto do Meet. E nós vamos começar um assunto novo, que é o capítulo 12. E é um assunto um pouquinho longo, vocês podem observar aí, mas não é um assunto difícil, tá? Ele é um assunto que demanda aqui um pouco mais de paginação do livro de vocês, por isso que nós vamos trabalhar em dois momentos. Vamos fazer a primeira parte hoje e na próxima semana nós iremos ver a segunda parte aqui comigo. Então vocês podem pegar o livro de vocês aí na página 89, que vai falar sobre a questão da beleza. O primeiro ponto que o livro traz para vocês é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração no caso da filosofia. Quando a gente fala da questão da beleza, a gente tem que levar em consideração o conceito aí. O livro de vocês, inclusive, trabalha com esse princípio aí do conceito. O belo, hoje, é diferente de como se pensava no mundo clássico grego, que é o berço da filosofia ocidental, tá? É bom sempre te lembrar isso. Filosofia, ela não é algo exclusivo da Grécia. Você tem a filosofia oriental, você tem a filosofia de outros momentos. A gente está estudando a filosofia ocidental. Esta filosofia ocidental, ela tem, sim, como berço dela a Grécia, por isso que a gente fala muito da Grécia. E quando a gente pensa em concepção de belo, hoje a gente tem uma concepção que ele é muito fruto do período contemporâneo, da chamada era contemporânea. A visão de arte, a arte contemporânea, ela se transforma muito junto com as transformações históricas que nós temos sobremaneira a partir da Revolução Industrial. E a virada do século XIX para o século XX vai trazer características para você deslumbrar a arte e, portanto, deslumbrar o belo, portanto, a visão de beleza, que vai ser uma visão de beleza muito subjetiva. Hegel já falava sobre isso, José Ortega, que é um filósofo espanhol, ele vai também falar sobre isso, e vários outros vão mostrar como que a virada do século XIX para o século XX vai trazer uma série de transformações que se refletem na vida do ser humano e, consequentemente, também na arte e na visão. Então, o belo, a beleza, ela passou a ser subjetiva, mesmo porque, em relação à arte, por exemplo, que a gente vai falar bastante aqui, na virada do 19 para o 20, vai nascer uma coisa chamada modernismo, que tem várias expressões artísticas no meio desse modernismo. Tem o cubismo, tem o expressionismo, tem o futurismo, e ela vai se refletir de várias formas em vários setores do que nós consideramos como arte. Vai ser na pintura, na escultura, na arquitetura, na poesia, no teatro e o próprio cinema que nasce. Então esse modernismo chega, por exemplo, até nós no Brasil a partir da década de 1920. Você vai ter a Semana de Arte Moderna no Brasil, e aí você tem na arte plástica uma mudança muito significativa no que você vai ter como belo. O belo ele vai se tornar interpretativo.
As expressões artísticas elas vão ser tão variadas que cada pessoa vai ter um olhar sobre aquela expressão artística e vai definir por si mesmos o que é belo e o que não é. Por exemplo, vivendo aquela época, a época do modernismo, entre duas guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, portanto, a década de 20 e 30, que é quando explode mesmo o modernismo, você também tem na Europa não vou dizer surgimento porque já existia, mas eu vou dizer assim, ele vai se fundamentar, ele vai se cristalizar, que vai ser o fascismo. O fascismo na Europa, que vai ter a Alemanha, a Itália, Portugal e Espanha, que é o berço, junto com a França. A França é onde nasce esse modernismo, mas a Espanha, onde a Espanha tem Pablo Picasso, por exemplo, como grande expressão desse modernismo. Dentro desse cubismo, não entendi, Júlia. O que foi? Bom, dentro desse cubismo, você vai ter, por exemplo, o Hitler dizendo que as pinturas de Pablo Picasso e outros pintores eram expressões de loucos, porque os alemães eles não eram pintados eles não podiam ser pintados daquela forma tortuosa, todo torto, todo se desfazendo. Então aquilo para, por exemplo, Hitler e vários outros pensadores da época, aquilo era considerado ofensivo, aquilo era considerado uma expressão da loucura. Enquanto que Pablo Picasso e aqueles que conseguiram o modernismo vão dizer que não, aquilo ali era uma expressão de liberdade, era uma forma de ver. O ser humano ele não é um ser humano perfeito, ele não é perfeito nem fisicamente falando, que na verdade pode parecer que está tudo torto, mas ele está expressando uma forma, uma verdade, que é a verdade que o pintor vê, por exemplo, as pessoas, que o pintor vê, por exemplo, as paisagens. Então, a expressão de cada autor vai levar então a uma subjetividade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a beleza no mundo antigo é bem diferente da concepção de beleza que nós temos hoje. Essa concepção de beleza que nós temos hoje é fruto desse modernismo da virada do 19 para o 20, que vai se moldando ao longo do tempo, e a gente hoje percebe a beleza como subjetiva. O que é belo para ti não necessariamente é belo para mim. Por isso que tem uma expressão que se diz que gosto não se discute. Então, às vezes você apresenta uma pessoa assim, olha, eu estou gostando de uma pessoa muito linda, muito lindo, não sei o que, tchucu-tchucu, estou apaixonado. Quando vai apresentar para o amigo, quando vai apresentar para a amiga, faz logo aquela cara, tipo assim, onde tu viu que é bonito? Tu começa a avaliar, se tu é muito bonito para ela, tu é muito bonita para ele, você começa a fazer os julgamentos. Porque a questão da beleza é subjetiva. E mais, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, Platão, ele vai falar que para alcançar a beleza tem que chegar a um nível de prazer da alma muito grande. Só que esse nível de prazer que ele está falando não é um prazer carnal, porque o prazer carnal ele vai acabar trazendo pontos de desequilíbrio. A paixão exagerada, a paixão pelo eros, que é levado mais pelo físico da coisa, te traz desequilíbrio. Não é um prazer saudável. Na verdade, para Platão nem é prazer, porque ele vai trazer um desequilíbrio, o prazer carnal, para Platão. Então, professor, como é que é a beleza lá no mundo grego antigo? Nós vamos trabalhar aí, basicamente os três filósofos clássicos do período da Grécia Antiga. Nós vamos trabalhar principalmente Platão nesse primeiro momento. Vamos falar um pouco do seu mestre, que é Sócrates,
Sócrates também falou um pouco sobre essa questão do belo, relacionando ou sendo sinônimo do bem. Platão, ele acaba herdando isso do seu mestre, que é Sócrates, e vai discutir sobre a questão da beleza, sobre a questão do belo. E vamos falar um pouquinho sobre Sócrates nessa primeira parte. Vamos falar na segunda aula de novo sobre Sócrates, porque para Platão as coisas também estão relacionadas, pode estar relacionado à questão do sensível. A gente sabe que Platão ele divide o mundo em dois, o sensível e o inteligível. E ele vai falar um pouco desse mundo sensível, e quando a gente fala de mundo sensível, a gente fala das sensações, né? E aí vocês sabem que quem criou essa concepção aí dos 5 sentidos clássicos que a gente fala foi Aristóteles. A concepção que a gente tem de visão, audição, olfato, tato e paladar, quem criou isso foi Aristóteles, né? Foi um filósofo que a gente usa até hoje. Claro que a ciência hoje ela já tem outros sentidos, esses são os 5 sentidos clássicos. O nosso corpo tem outros sentidos para além desses 5. Hoje a ciência já determina, já fala, inclusive tem nomes para essas outras sensações, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, entender aqui, é que para as pessoas de hoje, de forma geral, a beleza é algo essencialmente subjetivo e está resumida a uma questão de gosto pessoal, tá? Essa realidade se encontra bastante distante, por exemplo, da forma que os gregos do mundo antigo deslumbravam ou compreendiam a beleza, e não só a beleza, mas a própria arte. Então, para o pensamento grego, o belo possui 3 sentidos. Primeiro ponto da prova que vocês têm que lembrar, tá? Que sentidos são esses, professor? Esquece o nome da tua mãe, mas não esquece isso para a prova do Enem, tá? Que é o estético, o moral e o intelectual. Quando a gente fala intelectual, a gente também tem que pensar que esse intelectual é o espiritual, é a alma, porque a gente vai falar muito de Platão. Platão ele vai dizer que nós temos esta alma. Esta alma é o próprio intelecto para Platão. Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem que levar em consideração esses 3 sentidos fundamentais sobre beleza, sobre estética, tá? Para os homens do mundo antigo, da Grécia Antiga, que é o estético, o moral e o intelectual ou espiritual, no caso. Do ponto de vista estético, o belo no mundo antigo ele é retratado nas pinturas e é retratado também nas esculturas. Quando a gente pensa em mundo antigo, a gente pensa em beleza, a gente começa a olhar aquelas obras sobremaneira de escultura do mundo antigo, onde eles retratavam os deuses, os heróis, enfim, a beleza grega. Não é à toa que existe uma expressão quando você quer dizer que uma pessoa é bonita, quando um homem é bonito, quando a mulher é bonita, as pessoas assim usam uma expressão assim, meu Deus, é um deus grego, né? Ai, era muito lindo, era um deus grego. Por que se usa essa expressão, né, um deus grego? Porque aquelas esculturas e até as pinturas que você tinha nos templos retratavam uma beleza que era uma beleza simétrica. Nós sabemos que nós, na maioria, os seres humanos, em sua maioria absoluta, é assimétrico. Um lado do teu rosto não é igual ao lado do outro, né? E a simetria para os gregos era uma coisa muito importante, porque alcançava a ideia da perfeição. Então, o estético para os gregos, eles chegavam a falar que, em síntese, é a harmonia da coisa. A harmonia física e o teu físico com tudo. Então, ele vai estar ligado a um ser. Então, a harmonia do som e das cores agradáveis, né, é
simetria e proporção. São esses 3 pontos aí quando se fala de harmonia. A harmonia de sons e de cores agradáveis e também a simetria de proporção, né? Por isso que você vê assim, parece que aquela estátua está viva, né? Você tem a sensação que aquelas estátuas estão vivas. Então, aquilo que é belo para o mundo grego é porque apresenta de alguma forma harmonia. Ponto. Tá? O que é belo, ligado ao estético, tem que mostrar harmonia. Então você começa a compreender por que aquelas esculturas são esculturas que mostram uma perfeição. Às vezes você fica besta de ver, né, os músculos, né, como aparecem na escultura, na pintura. Isso se perde ao longo da Idade Média. E é recuperado quando? É recuperado, por exemplo, no Renascimento. O Renascimento ele bebe da fonte exatamente da arte greco-romana. E ainda vai aparecer com mais perfeição ainda, essa simetria, essa harmonia, né? Rafael, quando ele começa a fazer aquelas esculturas, assim, período, já não estou falando mais do período antigo, estou falando já do período renascentista, a perfeição da coisa. Até sombra ele consegue fazer na estátua, né? Não é uma sombra real, mas tu olha e parece que tem sombra. Tridimensional a coisa, vazado, nuca aparecendo, assim, as veias, né, aparecem fazendo na escultura. Então, essa simetria era muito importante, né? Leonardo da Vinci também se influencia desse mundo antigo, clássico. Os desenhos e as pinturas de Leonardo são coisas, sim, assustadoras. Mais o desenho do que a pintura. Quando a gente eu vejo os desenhos que ele vai fazer sobre o corpo, ele era obcecado pela anatomia, ele estudava muito a anatomia humana. A perfeição dos desenhos que ele fazia era uma coisa absurda. Isso é a busca da simetria, isso é a busca da harmonia, isso já se via no mundo antigo clássico, isso está ligado ao estético. É muito importante isso para o artista, tá? Então, quando a gente fala disso, a gente vai apresentar alguns pontos. Por sua vez, essa qualidade é produto de 2 princípios fundamentais, quando se alcança essa estética: o equilíbrio entre suas partes e, de algum modo, uma unidade de variedade. Isso quer dizer que seria possível perceber uma essência dentro de uma obra. Esse que é a busca pelo estético, é você conseguir entender que esse equilíbrio entre as partes que vai trazer essa harmonia, procurando então fazer uma unidade que na variedade dos movimentos vai trazer uma espécie de essência, que é a ideia de que você tenha a sensação de que aquela estátua está viva. Às vezes você olha e diz, meu Deus, parece que aquela estátua ela vai se mover a qualquer momento, né? Devido à grande harmonia. E isso só é possível pela questão dos sentidos, ele vai falar. Tá? Bom, mas quando Platão fala da questão dos sentidos, ele vai dizer que nós temos 3 sentidos básicos aí, aliás, 2 sentidos entre os 5 clássicos que vão ligar a essa percepção do belo, essa percepção da beleza, que são a visão e a audição. Para ele, são essas 2 aí, são as principais, que elas são consideradas aquelas pelas quais se consegue captar a beleza das coisas. Segundo Platão, como diz o livro de vocês, isso se explicaria pelo seguinte fato: ambos seriam os sentidos mais próximos da essência imaterial da alma. A visão e a audição é que traz a questão da beleza para você, por estar próximo aí da essência imaterial da alma. Assim poderiam eles comunicar-se com a alma, figurando como uma espécie de ponte para o mundo sensível e o mundo inteligível. Você só vai alcançar a real beleza dentro desse mundo inteligível, mas a visão e a audição seria uma ponte para o mundo sensível, o mundo das sensações, tá? Então, ele vai dizer que é através dos olhos
e através dos ouvidos que você vai ter a verdadeira sensação das coisas. E esta sensação, ela vai lhe trazer algo agradável. Tanto a visão quanto a audição vai lhe trazer uma tranquilidade, vai trazer algo agradável, vai lhe levar à presença da beleza e que, portanto, como resultado de tudo isso, você alcança o prazer. O prazer é um dos grandes objetivos dentro da filosofia, né? Prazer que não deve ser confundido aí com prazeres carnais, porque esses prazeres carnais para Platão vai ser vista como um desequilíbrio. Ele não está falando de prazer carnal, ele está falando de um outro tipo de prazer. Então, ele vai dizer que o real prazer estético está vinculado à ideia de contenção e proporção. Portanto, uma vez que a beleza é identificada como harmônica, o prazer resultante dela também é harmônico. Então, quando você procura essa harmonia, você alcança, então, o equilíbrio entre as coisas. Tá? Então, é justamente por esse motivo que o sentido estético de belo está ligado ao sentido moral. Porque você quebra aquele princípio do erotismo, você quebra aquele princípio do carnal, você vai buscar uma harmonia, uma sensação de prazer pela questão moral, pela questão da própria razão, o que então vai levar à questão do próprio espírito. Tá? Ele bebe da fonte de Sócrates, mas o Sócrates também ele vai ter uma visão de belo e um belo ligado ao bem. Por isso que está ligado à questão de moral. Essa moral está ligada ao bem. Mas como isso está relacionado e como isso influencia Platão, nós vamos ver na próxima aula, porque já está no horário, o professor já vai mandar um link para vocês da aula. Então a gente continua a partir da página 91 na próxima aula e a gente finaliza este tópico, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima. Fui!